Sobre a final da Copa do Brasil. A gente começa falando, claro, da final da Copa do Brasil. Eu falei que é uma pergunta capciosa. Por quê? O empate no jogo de ida da final foi melhor para quem? Corinthians, Vasco foi igual? Se você olhar, poxa, o Vasco, né, conseguiu empate fora de casa, agora resolve no Maracanã. Melhor para o Vasco. Mas pelas circunstâncias do jogo, talvez não tenha sido tão bom assim. E aí, Danilo, foi melhor para quem o empate? Eu achei que foi melhor para o Vasco, porque o primeiro tempo do Vasco foi um pouco melhor, teve um pouco mais de controle, nada que tenha assim, nossa, o Hugo foi o melhor em campo, não chega nisso, mas o Vasco teve um controle um pouco maior da partida. No segundo tempo, o Vasco aparentemente topou sofrer um pouco mais de pressão, mas também era uma pressão não tão equilibrada, assim, não era uma pressão que a gente via falar, o Corinthians está perto de fazer o gol. E depois a comemoração do empate, para mim, estava dentro dos planos do Vasco. O Vegete lá foi uma hora para a torcida, é isso, é nossa, vamos embora e tal. Então, assim, eu tive a impressão de que o plano do Vasco era realmente, pelo menos, empatar. Óbvio que se ganhasse seria excelente, o gol que acabou anulado por impedimento e tal. Mas eu acho que o empate estava dentro dos planos do Diniz e do Vasco e eu achei bom o resultado. A grande questão é como vai ser a postura do Vasco no Maracanã, né? Porque a gente sabe que o Corinthians tem feito boas partidas também fora de casa. Nessa Copa do Brasil, por exemplo, foi muito bem contra o Palmeiras no Allianz Parque. É verdade que o Aníbal foi expulso aos 15, mas foi muito bem contra o Cruzeiro no Mineirão. Aliás, melhor do que foi em Itaquera. Então, eu acho que foi melhor que o Vasco, mas nada que já deixa assim, encaminhada a taça para o Vasco. Não dá para aquele meme? A taça tá ali, você tá dançando, mas não põe a mão nela, sabe esse meme? O Vasco não pode fazer esse meme ainda não. PVC, foi melhor para quem? Eu acho que foi igual, mas eu acho que o Vasco jogou melhor. A grande confiança do Vasco não é levar para o Maracanã a chance de ganhar o jogo, porque ele pode empatar o jogo e levar a decisão para os pênaltis. Pode ser outro jogo diferente, mas o Vasco leva a confiança de quem jogou melhor do que o Corinthians em Itaquera. E esse ponto eu acho central, porque as coisas mudam tão rápido no futebol brasileiro que os polemistas podem criar polêmica em tudo, mas os analistas ficam procurando onde é que está a novidade, e a novidade está no Barros, no Ryan, no Andrés Gomes. Se você pegar os 22 jogadores de Corinthians e Vasco, um mês atrás você ia dizer, os melhores são o Memphis, o Yuri e o Garro. E hoje, tirando o segundo tempo do Garro contra o Cruzeiro, os melhores são o Ryan, o Andrés Gomes e o Barros. Quem apresentou uma insegurança que eu não esperava diante dos jogos contra o Fluminense foi a dupla de zaga. Achei o Cuesta e o Renan, eles, em alguns momentos ali, tentando alguns passes que não eram certo, eles entregaram uma bola ou outra pro Corinthians, que contra o Fluminense eu achei que eles tinham ido super bem. Agora, o meio de campo do Vasco ontem, para mim, foi muito, muito legal. E realmente o Cauã Barros foi muito bom, foi muito bem. Depois eu confesso até que eu fui até pesquisar, falei, cara, qual que é o histórico desse cara que eu não lembrava? Aí o cara é de 21 anos, da base, veio do Vasco, jogou, rodou um pouquinho. Ele é o André do Diniz. Ele tá jogando super bem, bom jogador. Grande mérito do Vasco foi ter uma solidez defensiva para segurar o Corinthians. O que o Diniz fez de melhor em relação ao Dorival? Aliás, o próprio Dorival admitiu, né, na coletiva que acabou ficando perdido ali na partida, que o Diniz esteve melhor que ele. A gente vai ouvir já a declaração do Dorival. Uma coisa que quem trabalhou com o Dorival Júnior recentemente no Flamengo, no São Paulo, na seleção brasileira, diz é que o grande estrategista da comissão técnica do Dorival é o tá impedido, né, do Memphis. É o Lucas Silvestre. Isso aqui não é nenhuma crítica ao Dorival, ao contrário. Ele tem uma equipe de trabalho, a equipe de trabalho dele é muito, muito boa. Como a maioria das comissões hoje. Claro. E o Lucas Silvestre é o cara que... O Lucas Silvestre foi o cara que desenhou o gol do Caleri no Maracanã contra o Flamengo na final da Copa do Brasil de 2023. Ele desenhou. Você puxa pra cá o Caio Paulista, passa o Rodrigo Nestor pra fazer o cruzamento no segundo pau, que não vai ter ninguém ali, vai sair o gol. E o Lucas Silvestre é o estrategista que consegue, contra o Cruzeiro, bloquear os lados. Uma questão do jogo de ontem passa pela necessidade do Corinthians escalar os teoricamente melhores jogadores. E isso incluía o Garro pela atuação que ele teve no segundo tempo. Escalar o Garro mudou o meio-campo do Corinthians e abriu a condição do Vasco recuperar a bola em bloco médio e colocar rapidez pelos lados. E aí o Nuno Moreira vinha da ponta para dentro, o Paulo Henrique tinha espaço para usar a lateral, o Andrés Gomes saía da ponta para dentro também, o Puma não faz a profundidade porque ele é destro, mas o Andrés Gomes faz, mas ele não parou do lado esquerdo. O Vasco concentrou o trabalho em duas linhas de quarto, o Felipe Coutinho não é meia nesse time, ele é livre, ele é atacante livre. O Ryan trabalha mais na marcação dos volantes do que o Felipe Coutinho. E ele conseguiu bloquear o Corinthians, mas o Corinthians tentou jogar com os três da frente e abriu os corredores. Abre um pouco os corredores. E o Vasco sabe trabalhar isso, em recuperação de bola e velocidade.
Teve os méritos do Vasco, Danilo, mas um Corinthians também muito abaixo, né? Errando muitos passes fáceis, muito lento, com muitas dificuldades. E aí também tem as substituições do Dorival, que estão em xeque hoje, sendo questionadas por boa parte dos torcedores. Foi um Corinthians que decepcionou, um Vasco que soube jogar o jogo e um Corinthians muito abaixo, ainda mais jogando em casa, diante da sua torcida? Sim, para mim decepcionou bem. Até depois acabou o jogo, fui olhar as estatísticas, o Corinthians trocou quase 500 passes, aliás, deu quase 500 passes, 100 deles praticamente errados. É muita coisa. É muito alta a taxa de erro. E para mim passa um pouco por essa decisão de escalar os melhores, pelo menos na teoria. Acho que o Garro fisicamente não estava bem e nas poucas vezes que ele tentou, ele não conseguiu entrar na sintonia ali ou com o Memphis ou com o Yuri Alberto. Ontem para mim o Memphis estava muito nervosinho, muito assim reclamando o tempo inteiro, abrindo o braço o tempo inteiro. Uma hora ele correu o campo todo para dar um esporro no André Ramalho. Achei ele assim, eu entendo, depois a gente vai se aprofundar nas substituições. Ontem já tive uma troca de ideias com o Casagrande sobre isso. Entendo quando falam que o Memphis não pode sair, mas para mim ele não estava jogando absolutamente nada ontem e estava expondo o time. O Yuri Alberto também mal, o Garro, como eu disse, fisicamente estava baixo. E outro cara que nas últimas partidas foi um termômetro do Corinthians e que ontem foi muito mal foi o Breno Bidon. O Breno Bidon, muito mal exagero, mas não estava bem ontem. Ele também não conseguiu dar esse ritmo para o Corinthians que ele tem dado nas últimas partidas. Então ficou um Corinthians meio desconectado, um Corinthians que a gente não conseguia identificar, ainda mais se a gente olhasse os últimos jogos do Corinthians na Copa. Ontem realmente ficou abaixo. A única coisa que foi igual de sempre é a torcida. Ontem, no fim de papo, eu tentei eleger um melhor do Corinthians, eu não consegui escolher um jogador que fala, pô, esse cara jogou bem, que venceu todos. Talvez o Bidu, não sei, mas eu prefiro escolher a torcida, porque, para variar, a torcida do Corinthians deu show ontem. Não são 47.364 espectadores, são agentes. Fato, né? Eles fazem a diferença, eles entram em campo, eles impulsionam o time, especialmente quando as coisas vão mal, né? Isso é muito legal de ver. Saiu o gol do Vasco anulado, né? Mas até a galera ter certeza que ia ser anulado, ia pro VAR e tal, o estádio começou a cantar ainda mais. Mais alto é assim, quando o Corinthians toma gol, a torcida canta ainda mais alto. É muito bonito mesmo, muito bonita a manifestação da torcida do Corinthians. Se tiver prêmio de fim de ano aqui no UOL, aqueles, melhor jogador, melhor time, melhor torcida, tem que votar no Corinthians. Tem que votar no Corinthians. E um time muito nervoso, você pontuou isso, né, Danilo? Mas a gente viu o Memphis irritado durante boa parte da partida. Quando ele é substituído, ele dá um piti ali com o Dorival, não gostou nada de sair. Mateuzinho e Yuri Alberto também batendo boca algumas vezes, 2 vezes pelo menos. E o próprio Dorival, né, que é um cara muito polido, né, muito discreto, discutindo com o torcedor na arquibancada também. Então, era um time que estava ali, né, muito em festa até pouco tempo, até dias atrás por conta da classificação. Mas ontem os nervos estavam à flor da pele, talvez não tenha contribuído para o Corinthians. E também por isso que na enquete que você propôs no começo do programa eu votei que ficou melhor para o Vasco, porque eu acho que as consequências dessa partida, elas foram piores para o Corinthians. Não que está decidindo, não é nada decisivo, mas as consequências foram piores para o Corinthians, porque eu acho que o corintiano estava numa expectativa grande de ir para o Maracanã com a vantagem, e esses bate-boca ali revelaram ali um time nervoso por não ver o jogo sair. Contra o Cruzeiro, o Corinthians estava mal também em Itaquera. Quando eu uso, entre aspas, o achou, porque o Corinthians não estava produzindo tanto assim para ter feito aquele gol, mas quando fez o gol com o Bidu, aí o Corinthians dominou o jogo e até mesmo numa questão da pressão que a gente sabe que Itaquera faz, e acho também que faltou um pouco de personalidade pro Cruzeiro sair daquela situação. Então eu imaginava que dessa vez o Corinthians ia achar 1 ou 2 ataques ali, a torcida vinha junto e os caras iam massacrar o Vasco o tempo inteiro. Mas não foi o que aconteceu e aí por isso que os caras saíram tão nervosos. Mas o Corinthians tinha 8 pendurados e leva isso pode todo mundo alterar. pra lá. Isso pode alterar. 8 pendurados, né? Então eram muitos jogadores que poderiam, né, fazer muita falta na partida de volta no Maracanã no domingo, que vai ser às 6 da tarde, CBF. O Vasco foi melhor que o Corinthians. Mas não é porque o Dorival foi mal no jogo. A gente pode discutir as alterações, sim. Se era para tirar o Memphis. O Memphis não jogou bem contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Memphis não jogou bem contra o Cruzeiro em São Paulo. E o Memphis não jogou bem contra o Vasco. Aí que é proibido tirar o Memphis do jogo. E não é, porque ele resolveu o jogo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro ele fez o gol. Então ele foi importante ali. Mas ele não jogou um partidaço contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Embora tenha decidido. Podia decidir ontem? Podia. Eu acho que a questão central é a aposta. Para mim, não é que o Dorival foi mal. Ele apostou que o Garro podia ser o diferencial, como foi no segundo tempo contra o Cruzeiro. O Garro não foi. O Barros foi. O Thiago Mendes foi. A marcação do Vasco foi. As 2 linhas concentradas do Vasco foram. E o Corinthians não conseguiu desenhar uma jogada. Agora, vamos voltar. Por exemplo, em 2023, quando a mesma comissão técnica do Dorival foi campeã pelo São Paulo contra o Flamengo, empatou em São Paulo e ganhou no Rio. Foi na ordem inversa, mas empatou em São Paulo e ganhou no Rio 1-0. O gol desenhado pelo trabalho do Lucas Silvestre. Pode acontecer a mesma coisa agora. A estratégia pode fazer você desenhar uma jogada de gol que vai resultar no título do Corinthians. Eu disse aqui na terça-feira,
Para mim, o Corinthians tinha que ganhar em Itaquera, senão não ganharia o título. Eu não vou ser definitivo, perder o campeonato. Não se trata disso. Tem uma final para jogar, pode ser 0-0 de novo, como foi em 2000, a final do Mundial. Mas eu acho que o Vasco com a torcida vai ser bem difícil de bater, porque o Vasco tem jogado, tem feito descobertas, que eu estou simbolizando nos 3. Barros, Andrés Gomes e Ryan. Você via que, como no gol do Ryan impedido, por exemplo, o Corinthians estava tentando voltar. Não era um clássico contra-ataque, mas era uma saída que o Corinthians errava pela essa forte marcação que o PVC falou das linhas feitas pelo Diniz. Então, como vai ser? Vai ser ao contrário, de repente? O Corinthians vai respirar lá atrás e vai tentar jogar nessa transição, ou enfim, no erro do Vasco, porque vai estar jogando no Maracanã, ou o Vasco vai falar, não, vamos jogar mais ou menos igual, deixa o Corinthians tentar propor alguma coisa aqui, porque é curioso, a gente estava acostumado a ver o Diniz, uma das grandes críticas ao Diniz, né? Ele só tem o estilo de jogo, ele só sabe fazer tal coisa. E ontem, no intervalo, um dos flagras lá foi o Diniz falando, olha, é o mesmo esquema, hein? Se o Coutinho pegar, a gente sai jogando curto, senão a gente vai sair na bola longa mesmo e tal. Tinha ali a decisão. Então eu estou bem curioso para saber qual vai ser a estratégia. Olhando o jogo de ontem, fica bem claro que se for repetido o primeiro tempo, o Vasco vai ter boas chances de ganhar no Maracanã, com o apoio da sua torcida e tudo mais, e com um pouquinho mais de refino nos últimos toques, nos toques finais, que eu acho que foi nesse momento que faltou, porque o Cauã acertava um passe, faltava ali o último passo para alguém finalizar e tal, o Coutinho conseguia criar, mas na hora de finalizar, o Ryan centímetros à frente na hora, então assim, faltou um pouquinho só de refino, eu achei que o Diniz relacionou com a questão do gramado. Ele disse que o Vasco sentiu o gramado, porque o gramado era muito bom e tal. E aí eu vi uma galera fazendo uma polêmica, enfim, não tentando entender o Diniz, eu até acho que a questão principal da fala do Diniz não é que ele falou que o gramado era ruim, inclusive ele mesmo falou, não, o gramado é muito bom. A questão é que a gente não está acostumado. E aí volta aquela discussão que a gente tem sobre gramado A, B ou C, a questão é, não há padrão. E aí você joga 5 jogos num como é que é, PVC? Pasto de grama, 5 jogos num campo de plástico, como cada um querer falar, e vai ficar nessa, falta padrão. Então acho que o Diniz elencou essa questão ontem para poder relacionar por essa falta de refino nas decisões finais do Vasco.